Quem construiu Tebas, a cidade de 7 portas? Nos livros, este é o nome de reis. Os reis carregaram pedras? E Babilônia, tantas vezes destruída, quem a reconstruía sempre? Em que casas da dourada lima viviam aqueles que a edificaram? No dia em que as muralhas da China ficaram prontas, para onde foram os pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Quem eram aqueles que foram vencidos pelos Césares? Bizâncio, tão famosa, tinha somente palácios para seus moradores? Na legendária Atlântida, quando o mar a engoliu, os afogados continuaram a dar ordens a seus escravos. O jovem Alexandre conquistou a Índia. Sozinho? César ocupou a Gália. Não estava com ele nem mesmo um cozinheiro? Felipe de Espanha chorou quando sua afronta naufragou. Quem mais chorou? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem partilhou da vitória? A cada página, uma vitória. Quem preparava os banquetes comemorativos? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava as contas? Tantas informações, tantas histórias, tantas questões. A história tem uma relação direta com o homem e seu tempo. Afinal, ela é uma ciência que estuda o homem através do tempo. Ela investiga o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto um ser que constrói o seu tempo. A história é formada por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, governantes e governados, e principalmente pelas pessoas comuns, desde os tempos mais remotos. Ao estudar a história, nos deparamos com o que os homens foram e fizeram, e isso nos ajuda a compreender o que podemos ser e fazer. Assim, a história é uma ciência do passado e do presente, mas o estudo do passado e a compreensão do presente não acontecem de uma forma perfeita, porque nós não temos o poder de voltar ao passado e ele não se repete. Por isso, a história tem que ser recriada, levando em consideração as mudanças ocorridas no tempo. As informações recolhidas no passado não servirão ao presente se elas não forem recriadas, compreendidas, questionadas e interpretadas. Sendo assim, de uma visão mais ampla, a história não se resume simplesmente à repetição de conhecimentos acumulados. Ela deve servir como instrumento de conscientização dos homens e para a tarefa de construir um mundo melhor e uma sociedade mais justa. Olá, meu nome é Mirella Rodrigues Santana, faço primeiro ano C e vim falar sobre o objetivo da história. A história não deve ser ensinada como um conjunto de fatos, nomes e datas, que devem ser decorados. Era assim no passado, mas hoje em dia, essa ciência humana ganhou novos objetivos muito mais significativos e úteis. Ela nos possibilita a conscientização individual como um meio para o futuro melhor, para o cidadão e para a sociedade. O principal objetivo da história é nos dar uma visão de raciocínio sobre o passado, nos permitindo saber de onde viemos, como foram criadas as nossas atuais estruturas políticas e econômicas, e como foi construída a nossa sociedade. Boa noite, meu nome é Graziele Fernandes e hoje eu vim falar sobre a importância da história. Muitas pessoas têm uma visão de que a história só ensina o passado. Eu, por exemplo, eu pensava que era assim, eu pensava que a história ensinava só as coisas do passado e isso não tinha nada a ver com o que a gente... no presente, não tinha nada a ver. Mas hoje eu tive uma visão de que a história, ela pode nos prevenir de muitas coisas, dos erros do passado, para a gente não cometer no presente, para não atingir nada de ruim no futuro, para não ter nada de ruim no futuro. E é isso que eu vim falar hoje, que muitos erros do passado, que por exemplo, a escravidão. Na minha opinião, a escravidão foi um erro grande, porque eu não sou a favor da escravidão, porque um negro tem todos os direitos de um branco, inclusive como uma mulher tem os direitos dos homens, enquanto a mulher não tinha nenhum direito na política. Como também as mulheres antigamente não participavam da política,
Eu ficava sem saber o porquê, porque a mulher não tinha nenhum direito e porque os escravos eram escravizados apenas pelo tom de pele. Eu realmente eu acho que todo mundo quer que a escravidão não se repita, porque isso é óbvio que em alguns países ainda tem escravidão, mas isso não é certo, eu não acho certo, e por isso que a história vem mostrando o que aconteceu no passado, o sofrimento das pessoas negras, para conscientizar as pessoas do presente a não fazerem o mesmo. E graças a Deus hoje essa lei não tem mais, já acabou, pelo menos que eu saiba, no Brasil, mas aí afora com certeza deve ter em outros países. A história, ela ensina as pessoas a evoluir, assim como o homem evoluiu. Eu sei que muitas coisas a história não é capaz de conseguir por causa que nem todas as pessoas pensam iguais, mas quem tem a sua mente livre e com a sua espontânea vontade de aprender mais, a história ela ensina como os homens a amadurecer e a saber sobre o seu passado, os seus antepassados e aprender mais sobre as pessoas, de como elas viviam antes, a diferença de como é hoje e para antigamente. Antigamente as coisas eram super diferentes e inclusive no presente a gente está tentando, né, evoluir para a gente ter um futuro melhor. A história é as mudanças ocorridas nas sociedades humanas, que são justamente o objeto de estudo. Porém, não fala somente sobre o estudo das mudanças, ela também investiga permanências, as continuidades, ou seja, a história estuda experiências coletivas, a longa aventura dos seres humanos sobre a Terra, o passado e o presente. O historiador busca conhecer o passado e interpretá-lo de várias formas, por isso ele não é o dono da verdade. De acordo com Mark Bloch, a história não é a ciência que estuda os acontecimentos do passado, mas sim estuda o homem e sua ação no tempo. O trabalho do historiador precisa de uma análise cuidadosa dos documentos. Ele não sabe o que aconteceu no passado, por isso não precisa reunir o maior número possível de informações que vai ajudar a reconstituir esses fatos. Ele usa como fonte vários materiais como jornais, mapas, recursos audiovisuais e livros. Através desse estudo, obtém um conjunto de informações sobre processos e fatos que contribuem para a compreensão do presente. São sujeitos históricos. Sujeitos históricos são aqueles que interferiram na história ou que a modificaram em um certo ponto. Eles participam da história de forma consciente ou não. E são essenciais para entendermos o processo a qual ocorreu. E temos, por exemplo, Getúlio Vargas, Napoleão. Mas não é apenas Napoleão e Getúlio Vargas. Grandes heróis ou grandes marcos da história eram apenas eles que eram considerados sujeitos históricos. Mas agora com a nova história e com o novo conceito do que é sujeito histórico, todos agora pertencemos a sujeito histórico. Todos nós somos sujeitos históricos. Todos nós influenciamos a cada hora, a qualquer momento, o rumo da história das nossas vidas, da vida dos outros, da nossa humanidade. Chamamos de sujeitos históricos aqueles indivíduos ou grupos os quais estudamos e pesquisamos quando no campo da ciência histórica. A história compreende que tanto as pessoas quanto os coletivos aos quais elas pertencem estão submetidos à realidade sociohistórica, isto é, recebem a influência do meio e sobre ele depositam também a sua influência. Quando estudamos algum objeto, como por exemplo um livro, estamos falando de um objeto histórico, quando, no entanto, o nosso alvo de estudo é um ser humano ou um coletivo de seres humanos. O termo correto de se usar é sujeito histórico, porque tem vida. Napoleão é um sujeito histórico. A Igreja Católica é um sujeito histórico. Olá, me chamo Gisele e hoje nós vamos falar sobre a cultura, especificamente sobre a cultura brasileira, a cultura do nosso país. A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, devido à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam. Mas antes de tudo, para falarmos sobre cultura, temos que saber o que ela é.
O sentido da cultura é amplo. O que nos interessa aqui é saber que a cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou um determinado grupo artístico, literário, dramaturgico, musical, derivado das artes plásticas e etc., que cultiva de algum modo um padrão estético semelhante. A cultura brasileira é o resultado da influência de diversas etnias, que ao longo do tempo formaram o povo brasileiro. A identidade brasileira foi formada inicialmente por 3 raízes: indígena, portuguesa e africana. Essas matrizes influenciaram fundamentalmente as tradições, os valores e o modo de vida do nosso povo. Os indígenas eram os habitantes nativos do território. Estima-se aqui no período em que os portugueses apontaram nas terras brasileiras, havia de 1 a 8 milhões de índios de vários grupos e tribos por aqui. Eles viviam espalhados, retirando todo o seu sustento das florestas, rios e mares. Até os dias de hoje, muitos hábitos e práticas culturais do cotidiano dos brasileiros são heranças indígenas. Os portugueses chegaram ao país no século XVI. Os primeiros grupos foram responsáveis pelo enriquecimento da terra e pela proteção do território colonial. Sua contribuição para a formação da cultura brasileira pode ser vista até na arquitetura, na manutenção do território, na religião católica e em muitos outros aspectos. Dentre tantas heranças deixadas pelos portugueses, a principal delas, com certeza, é o nosso idioma. A partir de 1530, a colonização lusitana se tornava mais intensa e começava a surgir as primeiras plantações de cana. Nos engenhos era utilizada a mão de obra indígena, porém, com o tráfico negreiro se tornando empreendedorismo atrativo, os indígenas foram substituídos por escravos negros. De 1532, quando chegaram os primeiros navios da África, a 1850, calcula-se que entre 3,5 milhões a 4,5 milhões de escravos africanos foram trazidos à força de suas terras, tendo assim suas culturas prendidas e arrancadas pelos colonizadores. Porém, muitos resistiram e ajudaram a manter crenças e hábitos que foram sendo adaptados perante a realidade que lhe era apresentada. Os povos africanos também contribuíram para a culinária, para a religião, para a dança e para a música, que hoje é base para metade da produção musical brasileira. Posteriormente, imigrantes italianos, alemães, poloneses, japoneses e árabes também contribuíram para a polaridade cultural do Brasil. A cultura está sempre em transformação. Ela recebe novos elementos a cada nova geração. Atualmente, comunidades existentes no Brasil, elas recebem influências de sociedades de todos os lugares do mundo, principalmente por meios de comunicação. Essa talvez seja uma das maiores contribuições do nosso país para o mundo, uma rica e vasta cultura que nos unifica, e a qual todos os brasileiros se identificam ao sentimento de que pertencem ao mesmo país. O tempo histórico é justamente para que a gente possa compreender o homem através do tempo, ou seja, através de documentos escritos e não escritos. Esse tempo ele nos aborda a conhecer aspectos culturais, sociais, religiosos, econômicos e políticos em um determinado período. Esse tempo ele se divide em 2 períodos, longo e curto. Um exemplo é o sistema econômico. O sistema econômico ele vem do capitalismo. E a gente sabe que o capitalismo ele atualmente é utilizado nos dias de hoje. E isso significa que é um período longo. Já um período curto, a gente pode colocar como exemplo uma eleição presidencial. Uma eleição presidencial, o mandato vai se acabando, então vai ser em medidas de anos, certo? Então já é um período curto. Quando a gente fala em tempo histórico, a gente está lembrando que o tempo ele é a matéria fundamental da história. Então é bom exercer isso, sim. O tempo cronológico é definido como o tempo onde se desenrolam as atividades humanas, como nascimento, crescimento, a ida para a escola, a ida para festas e etc. Desde a pré-história, os seres humanos têm problemas com a contagem de tempo.
E para resolver isso, eles decidem, cada povo, com sua cultura, criar seus calendários para facilitar essa contagem de tempo, e neles colocaram suas datas importantes. Porém, os historiadores não se preocupam apenas com o tempo cronológico, mas sim com os fatos, permanências e mudanças da sociedade humana ao longo do tempo. Podemos ver que, entanto, o tempo cronológico é uma combinação entre os seres humanos que foi predominando durante muito tempo e até hoje. Um exemplo de tempo cronológico é a Terra ter 4 bilhões de anos. Por exemplo, uma hora marcada para uma entrevista, uma hora marcada para ir ao médico, tudo isso é definido por dias, horas, tempos, eras, séculos, décadas. O tempo cronológico é uma forma de também marcar acontecimentos que aconteceram há 800 anos, 900. O tempo cronológico predomina e é essencial para a história, juntamente com o tempo histórico. O tempo é uma questão fundamental para a nossa existência. Dessa forma, as primeiras referências de contagem do tempo estimulavam que o dia e a noite, as fases da lua, as posições dos astros, a variação dos mares, o crescimento das colheitas pudessem metrificar o quanto de tempo se passou. O tempo histórico são os acontecimentos que marcam um povo, uma nação ou às vezes a humanidade, como por exemplo, poderíamos citar uma guerra, a construção de uma grande obra, a descoberta da cura de uma doença, etc. No tempo histórico, traçamos um limite de tempo para estudar seus acontecimentos característicos, levando em conta que naquele momento escolhido, muitos seres humanos viveram, sonharam, trabalharam e agiram sobre a natureza e sobre as pessoas, de um jeito específico. A história não é prisioneira do tempo cronológico. Às vezes, o historiador é obrigado a ir e voltar no tempo. Ele volta para compreender as origens de uma determinada situação, estudada e segue adiante ao explicar os seus resultados. Eu fiquei com os fatos sociais. O que são fatos sociais? Em sociologia, fato ou factos sociais são os instrumentos que determinam como uma sociedade deve agir. Instrumentos sociais e culturais, como a língua, modo de pensar, agir e sentir. O fato histórico é um acontecimento que serve como questionamento que podemos afirmar que uma guerra é um fato histórico, uma batalha é um fato histórico, uma conquista de território também é um fato histórico, entre outros. Assim, podemos concluir que o objeto de estudo é a partir dele que podemos tirar as conclusões a respeito do entendimento entre o passado e o presente. Agora vou citar alguns exemplos de fatos históricos. 100 anos do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi assinado em junho de 1919. Primeira volta ao mundo em 1521 e a coroação do imperador Dom Pedro II no Brasil em 1841. A importância dos fatos históricos. Ele investiu o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói seu tempo. Os fatos históricos são importantes para nós porque nós sabendo dos fatos que aconteceram no passado, nos dá mais conhecimento e compreensão. Vou falar sobre 3 fatos históricos. Em 1776, a publicação de A Riqueza das Nações por Adam Smith, a invenção da máquina a vapor por James Watt, contribuição para áreas de conhecimento como psicologia, matemática, estatística, economia industrial e recursos de negócio e etc. Olá, meu nome é Pedro Henrique e eu sou aluno do primeiro ano C. E hoje eu venho falar sobre patrimônio culturais. E minha equipe é Lauane, José Armando, Crislânia, Alex, Felipe, Sara, Vanessa e Kelly. E sobre patrimônio culturais são bens materiais ou imateriais que formam a identidade de um povo e ajudam a contar a sua história. Se o patrimônio cultural desaparecesse, ficaria difícil contar as tradições e a história de uma cultura. Por isso, a sua preservação é importante para a conservação da memória de um lugar.
E vamos falar sobre patrimônio cultural material, que consiste nos objetos em que podemos tocar, ou seja, são tangíveis, tudo que é realizado com material concreto e que identificam um momento histórico. Vamos tornar como exemplo a estátua do Cristo Redentor, no Morro do Corcovado. Quando vemos aquele monumento, sabemos que se trata do Rio de Janeiro. A estátua do Cristo Redentor, inaugurada em 1931, é vista da maior parte da cidade e tornou-se um símbolo do Brasil. E vamos falar sobre patrimônio cultural imaterial. O patrimônio cultural imaterial são os bens que não podemos tocar, ou seja, são intangíveis, apesar de não podemos senti-los. Eles fazem parte da história ou de uma cultura, de um povo ou região. Vamos entender como exemplo a dança do frevo, típica de Pernambuco. Ninguém pode tocá-la, mas sabemos que ela faz parte da identidade desse estado. Dentro da história e da arquitetura, o patrimônio se divide em duas categorias: os bens considerados materiais e os bens considerados imateriais, que junto representam a identidade cultural e a história de um determinado povo. O patrimônio cultural pode ser definido como o conjunto de bens móveis e imóveis existente no país e cuja conservação seja de interesse público, que possua fotos memoráveis da história dos países, que por seu valor biográfico ou artístico, arqueológico ou... Continuando, ou seja, o que determina se um bem cultural é ou não patrimônio é a sua relevância histórica para a formação identitária da cultura de um povo. Nesse sentido, aqueles de caráter material são todos os bens físicos classificados em 4 categorias, que são elas: arqueológico, etnográfico e paisagístico, histórico, de belas artes e das artes aplicadas. Dentro dessa categoria, os bens da natureza móvel são as cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos ou bens individuais. Já os móveis podem ser categorizados como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivagísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Como patrimônios materiais do Brasil, podemos citar os centros históricos das cidades de São Luís do Maranhão, Olinda, Ouro Preto, Diamantina e Salvador. Além disso, algumas paisagens naturais também são incluídas nessa classificação, como o Corcovado e as montanhas no Rio de Janeiro, ou também o sítio arqueológico no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. Entretanto, em 1988, a Constituição Federal aplicou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais da natureza também imaterial. Estes bens dizem respeito a práticas da vida social, que se manifestam em saberes oficiais e meios de fazer, incluindo também celebrações e formas de expressão musical, lúdica, cênica ou plástica em materiais, os lugares que abrigam práticas culturais seletivas como feiras, mercados e santuários. Meu nome é José Armando, eu sou do primeiro ano C e vou aqui falar um pouco sobre patrimônio cultural. No Brasil, alguns exemplos de bens culturais e imateriais reconhecidos formalmente como patrimônio cultural do país são o samba de roda do Recôncavo Baiano, o frevo, a roda de capoeira e a arte Kuziwa, pintura corporal e arte gráfica da tribo Ajapi e a celebração do Círio de Nazaré em Belém do Pará. Seja de ordem material ou imaterial, conhecer e preservar o patrimônio histórico significa também compreender o passado e o comportamento de determinado grupo, cidade ou país.
estando associado à memória coletiva e individual. Esse estímulo da memória também fortalece os laços de pertencimento ao local geográfico, assim como contribuir para a formação de identidade de um povo. Olá, sou Crislânia, aluna do primeiro ano C, e vou falar um pouco sobre fontes históricas. Minha equipe é formada por 4 pessoas, eu, Sara, Vanessa e Felipe. As fontes históricas são itens materiais e imateriais que são produzidos pelas ações humanas. As fontes históricas são fundamentais para que o historiador possa realizar uma investigação do passado. Os historiadores entendem atualmente que tudo que é produzido pela ação humana pode ser considerado uma fonte histórica. Portanto, não só o texto escrito deve ser entendido como tal. Assim, pinturas, esculturas, construções, fotos, vídeos e relatos orais também são úteis para o historiador. Um historiador tem como papel a produção de conhecimento relativo aos acontecimentos do passado. E esse conhecimento é fundamental, porque permite ao ser humano compreender a sua própria realidade com base no passado. Esse trabalho é feito mediante o estudo e análise dos vestígios, deixado pelos humanos de outras épocas. Até o século XXI, os historiadores acreditavam que o único tipo de documentário válido para a construção do conhecimento histórico era o escritor, sobretudo aquele produzido pelo meio oficial. O Estado, as autoridades e os grandes homens era a nação, foi sendo desfeito a partir do século XX, quando novos estudos mostraram que é possível contribuir-se conhecimento histórico com base em outros fatos. Continuando aqui, outras fontes começaram a ser usadas pelos historiadores no trabalho de investigação do passado. Com isso, vestígios arqueológicos como objetos, construções, roupas, pinturas, fotos, gravações em vídeo, filmes, músicas, testemunhos, orais e etc. também passaram a ser utilizados por eles. Durante esse processo de diversificação das fontes, os historiadores também começaram uma interlocução maior com as outras áreas do conhecimento, assim que o produzido por áreas como a psicologia e antropologia e a arqueologia, por exemplo, começou a ser utilizado no trabalho de análise das fontes históricas. Os historiadores classificam fontes históricas como voluntárias e involuntárias. Nesse sentido, existem fontes documentos históricos pensados em construídos de maneira... E é isso. Os historiadores classificam fontes históricas como voluntárias e involuntárias. Nesse sentido, existem fontes e documentos históricos pensados e construídos de maneira proposital para registrarem determinados acontecimentos para a posteridade, enquanto outras fontes são registros para os homens do futuro. Olá, me chamo Débora, sou do primeiro C e vamos falar sobre a técnica, tecnologia e vida social. Técnica é criar um manejo, um conhecimento que possa gerar inventos com o intuito de facilitar um determinado trabalho. Os computadores, o transporte aéreo, o conjunto de conhecimentos, pesquisas e todo artesanato. De tecnologias para a sociedade contemporânea, resultado da transformação de técnica para tecnologia. Olá pessoal, sou Luiziane Fidelis, aluna do primeiro ano C, e irei falar sobre a tecnologia em relação à vida social. Tecnologia é a técnica evoluída, que é fruto de ideias oriundas do passado que ao longo dos anos foram sendo modificadas e aprimoradas, principalmente após 1970, início da terceira revolução industrial, quando o conhecimento científico e a pesquisa deram um salto gigantesco. E aí, com o surgimento da tecnologia, podemos dizer que as primeiras invenções foram ferramentas criadas por homens da pré-história, desenvolvidas para aperfeiçoar suas caças e assim obter alimentos com mais facilidades. E logo veio a descoberta do fogo, que pode ser considerada como a primeira descoberta de grande importância.
Com o passar dos anos, a tecnologia apresenta avanços nas indústrias, além de contribuir para o mercado especulativo. Na medicina, revolucionou tratamentos, criou vacinas, descobriu a cura de doenças e, com tudo isso, melhorou a qualidade de vida. Agora, iremos saber algumas das mudanças que ocorreram após o avanço tecnológico. Uma das principais foi a forma como nos comunicamos. No passado, você precisaria escrever uma carta para conversar com uma pessoa. Isso poderia demorar dias ou semanas para ser entregue. E você deveria esperar esse mesmo período para obter uma resposta. E hoje, onde conversas do dia a dia, reuniões e até mesmo consultas médicas já estão sendo feitas por videochamadas. A tecnologia mudou os métodos de aprender e ensinar. Embora ainda existam escolas tradicionais, a maioria dos jovens que têm acesso à internet assistem a videoaulas, usam a internet como uma ferramenta para pesquisas. E outra mudança muito impactante foi a questão da troca do homem pela máquina. No passado, precisaria de um contingente muito maior de pessoas para executarem tarefas que hoje as máquinas ocupam. Então, assim, com os avanços tecnológicos, a tecnologia proporcionou muitos impactos na sociedade. Pelo lado positivo, resultou em invenções que proporcionaram melhor nível de vida ao homem. E como fatores negativos, surgem questões relacionadas à vida social, como o desemprego, que gerou devido à substituição do homem pela máquina, ou a poluição ambiental, que exige um contínuo e rigoroso